Ok. Depois você faz corte, né? Pessoal, muito bom dia. Que Jesus nos auxilie e que dê paciência a vocês para me aturar. Tá bom? Primeiro, gente, só lembrando, tá? Aquilo que a gente vai falar aqui, não fui eu que elaborei, tá? Se eu tiver algum mérito, o único mérito que eu tenho é de reunir as informações e trazer para nós aqui, para que nós possamos refletir, não só hoje, né? Mas ao longo aí de nossa encarnação afora, né? Para que nós nos lembremos sempre do que precisamos e daquilo que vai nos ajudar, né? A passar aqui o nosso pedacinho que nós temos que acertar. Tá bom? Uma observação só, eu vi que a música ali fala do culto do evangelho no lar, né? E todo mundo faz, né? Todo mundo aqui é espírita mesmo, faz o culto tranquilo, sossegado. Posso perguntar como é que vocês fazem? Que livros vocês usam? Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Livros dos Espíritos. Sim. E vocês costumam fazer... Livro dos Médiuns. Vocês usam o livro dos médiuns. Eu ainda não peguei o livro dos médiuns para ler. Estou lendo a Gênese. Né? Que é para deixar a gente doida. Vocês fazem escudo sequencial em casa ou abre aleatoriamente? Não, sequencial. Tá todo mundo de parabéns, então, viu? Gente, antes de começar o estudo em si, eu queria ler um texto aqui, que eu acho ele muito bonito, eu acho dá muita coisa para a gente refletir, né? Quando a gente está naqueles estados mais de baixo astral, né? Que a gente costuma ficar, né? Normal. É um texto que eu achei na internet, assim, a gente sempre vai estar acessando a internet para buscar informações, estudos, essas coisas. E eu achei ele legal, eu leio em tudo quanto é lugar que eu vou. Tá? E toda vez que eu leio, eu me emociono. O texto se chama Quando Não Há Nada Mais a Ser Dito, Silencia. Ele é atribuído a Francisco de Assis. Eu acredito que não seja. Tá? Então, vamos lá. Quando não há mais nada a ser dito, a ser feito, permitas apenas ser, apenas estar e permaneça na companhia do teu coração, pois ele indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa, refaz tua energia. Não há pressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia, de esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. É necessário descobrirmos-nos em tais estados para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saibas que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenada a não ver mais a luz, que é tua, por essência. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento àquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante do que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na luz. Ela sempre esteve presente, era só abrir os olhos. Então, gente, nas vibrações desse texto aqui, vamos começar, né? Que vamos falar sobre prece, né? Na verdade, é prece como um remédio eficaz para os males do mundo, né? E nós vamos começar sempre, eu gosto sempre de começar com um trecho de alguma lição que tem a ver com o assunto.
Então, eu separei aqui a lição prece do livro Escrínio de Luz de Emmanuel, por Chico Xavier, e nos diz o seguinte: não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então ele está aqui colocando para nós a importância da prece, né? Por que não vamos usar a prece sempre? E geralmente a gente esquece dela, né? Às vezes a gente foca tanto no problema que a gente tem que passar que nós esquecemos de pedir ajuda. A gente esquece desse detalhe. E é normal. Né? Tem gente que usa demais, né? Qualquer coisinha, assim, às vezes é uma decisão simples, meu Deus, me ajuda. Apavora. Pessoas ansiosas. Né? Mas está valendo. A espiritualidade nos entende. Né? Esse sorrisinho aí porque você é ansiosa? Então tá bom. Então tá bom. Mas a ansiedade, gente, me desculpe aqui a coisa, mas é um pouquinho de falta de fé, né? Que o próprio Cristo nos recomenda, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? A cada dia basta o seu problema. Mas nós temos a mania, eu passo por isso de vez em quando também, tá? Você ficar, eu só não sou assim, excessivamente. Né? Na hora que eu começo a me preocupar, eu paro, faço uma prece. Larga para lá que daqui a pouco a gente resolve. Né? Porque tem coisa que não está na mão da gente resolver. Né? E às vezes é o que mais nos preocupa. Volta aqui, meu filho. Então, gente, então vamos começar falar de prece, nos reportando ao Evangelho de Jesus. Né? O Evangelho de Jesus nos traz várias referências de como deve ser a prece. E nós, às vezes, não atentamos para isso. A gente passa despercebido. Né? Então, eu condensei aqui, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai, que está nos céus, já que o seu sol desponta para os maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Não é? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45. Então, uma das funções da prece, não só pelos amigos, né? Não só por aqueles que nos beneficiam de alguma forma, né? Mas principalmente pelos inimigos. Primeiro, porque nós vamos ter dificuldade muita para orar por inimigo. Não é? E segundo, porque se a gente for analisar direitinho, esses que nos perseguem, que nos caluniam, que nos difamam, estão numa situação muito pior do que a nossa. Não é? Nós estamos no papel de compreender. Eles ainda estão fazendo o caminho deles. Né? Nós já temos conhecimento suficiente para saber o porquê está acontecendo aquilo. Eles ainda não entendem que eles fazendo isso, eles estão se endividando. Então eles merecem todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. E aliás, gente, se a gente for analisar direitinho, né, nossos amigos são super gente boa, a gente se dá bem demais com eles, mas são nossos inimigos que nos fazem caminhar. Porque eles não vão ter aquele olhar de benevolência para conosco. Eles vão ter uma crítica, tá certo? Que como eles expõem essa crítica é problema deles, tá? Para aquilo que nós ainda precisamos nos melhorar. E às vezes é difícil a gente entender isso. Muito difícil. Né? Agora, Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 a 24, ele vai trazer outra dica. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta, diante do altar, e vai reconciliar-te primeiramente com teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Isso aqui é o que, gente? Pedir perdão pelos erros que nós cometemos com os outros. Nós erramos? Erramos. Muitas vezes nem sem perceber. Porque a verdade é essa. Às vezes a gente se distrai, às vezes a gente faz uma brincadeira, não sabe o momento que a pessoa está passando. Não é? Então, assim, tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque às vezes a gente vai levar isso para encarnações para frente e não está nem sabendo o que está acontecendo. Não é?
Ainda do Evangelho de Mateus, agora no capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Né? O que ele está falando para nós aqui? O que é esse quarto? O que é esse quarto que a gente tem que entrar para fazer a oração? O que é esse quarto interno? Nosso coração, né? Acessar o nosso coração. Para que nós possamos pedir a ajuda que for necessária, ou para nós ou para alguém. Não é? Mas sempre de coração. E ele continua. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Agora, Deus sabe o que a gente precisa, por que precisa fazer prece, gente? Não é assim que a gente normalmente se pensa? Não, Deus sabe o que eu preciso, deixa por conta dele. Entendeu? Mas e a nossa humildade em pedir? Nós temos que exercitar. Não é? A gente às vezes consegue fazer uma campanha do quilo, consegue fazer uma campanha de cobertor, daí vai no vizinho, pede roupa, não sei o quê. Mas quando é para nós mesmos, nós temos dificuldade. Não é assim que acontece? Ô meu amigo, estou precisando de uma ajuda, me ajuda aí. Né? Nosso orgulho às vezes não nos deixa fazer isso. Nossa vaidade. Entendeu? Aí a gente vem com aquela desculpa, não vou incomodar ninguém, não, gente. Por que eu vou incomodar os outros com o meu problema? Mas se nós nos incomodamos pelos problemas dos outros, por que não nos incomodar alguém com os nossos, que às vezes vai nos dar um socorro rápido ali, vai evitar que a gente sofra muito? Vamos pensar nisso? Ainda em Mateus, gente. Mateus, aliás, assim, é o que mais escreveu sobre prece. Não é? A gente vê lá no The Chosen, né? Ele é o que ficava sempre anotando, né? Minha mulher fala que ele tinha toque. Né? Porque aquele personagem ali é típico de quem tem toque. Fica ali, prestando atenção e vai, né? Meio arredio, né? Ainda bem, né? Que estava no caminho do Cristo e foi. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, bateis e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedem. Então, gente, pedir. Né? Se for a hora, vamos receber. Né? E tem gente que pede, senta e fica quieto. Não, vou esperar que Deus manda. Né? Vocês conhecem a história daquele cara que estava na enchente em cima do telhado da casa, né? Conhece, né? Não, Deus vai me salvar. Aí veio o barco, veio o helicóptero, veio não sei o quê, veio não sei quanto, e morreu afogado. Chega no céu e ainda reclama, eu fiquei esperando você lá me buscar, gente, eu mandei barco, mandei helicóptero, você não foi. Né? Então, tem essa parte. Às vezes a ajuda vem de uma maneira que nós não estamos esperando. E às vezes não vem o que nós queremos, vem o que nós precisamos. Né? Aí nós vamos falar que assim, não, a ajuda não veio, porque não era o que eu queria. Então não tivemos assim o feeling, né, de perceber qual era a ajuda que a gente precisava. Né? Normalmente a gente quer construir a casa pelo telhado, né, Antônio? A gente não quer fazer a base, a gente já quer a casa começar de cima. Né? Aí vem o Evangelho de Lucas, né, falar a mesma coisa que Mateus já falou, né, que para nós entrarmos no quarto interno e fechada a porta,
ora teu pai. Né? E ele recomenda ainda, ele já condensou duas aqui de Mateus. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Então é basicamente a mesma coisa. Lucas não acompanhou o Cristo, né? Lucas acompanhou Pedro. Não foi Pedro, não. Paulo, né? Amigo de Paulo. Também não acompanhou o Cristo. Né? Mas Paulo acompanhou qual dos evangelistas? Nenhum, né? Ele teve mais contato com Pedro? Com João? Um contato breve com João. Né? Então a gente vê, gente, que Lucas é o único que fala da infância de Jesus um pouco. Que é aquele episódio no qual Jesus ficou perdido lá no templo. É a única referência que a gente tem da infância de Jesus, na verdade, dentro da Bíblia. Porque Lucas, ele baseou o evangelho dele em pesquisa. Em pesquisa. Ele que foi entrevistar Maria. Ele entrevistou muitas pessoas a respeito de Jesus e foi através de pesquisa. Os outros que foram vivências que tiveram com Jesus. Né? Pois é. Paulo também teve com os discípulos, mas Lucas foi pesquisa pura. Pesquisa pura. Né? Ele era médico, grego. Né? Tem um livro que fala da vida de Lucas, não sei se vocês já leram, chama-se Médico de Homens e de Almas. Tá? Quem não leu, leia, porque você não consegue parar de ler. Demorou. 600 páginas. Demorou, acho que 20 anos. Sim, mas aqui, aquele livro foi baseado em pesquisa. A autora pesquisou a vida de Lucas para fazer aquele livro. E é lindo. Então vamos em frente. Né? Ainda no Evangelho de Lucas, né? Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então, essa é a prece do fariseu. O fariseu, vocês sabem, né? Eram os senhores da sinagoga, né? Estudiosos, né? O publicano, ao contrário, publicano vocês sabem quem é, né? O coletor de impostos, né? Que era odiado pelos judeus. Mateus era publicano, né? E foi acompanhar Jesus. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Falando de quê, gente? Humildade, né? Humildade que nós precisamos ter. Só para fazer prece? Na vida inteira, né? Na vida inteira. Aqui tem o Evangelho de Marcos também nos falando daquele mesmo, né? Pedir, recebereis, quando orardes, quereis que recebeste, assim será para vós. Quando estiverdes orando, isso é uma observação que o Marcos coloca que eu não achei em outro lugar. Perdoai se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoares, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas transgressões. Então, gente, está vendo aqui que o Evangelho tem muita coisa a respeito de prece. Pigarrinho resolveu atacar. Pigarrinho resolveu atacar agora. E ele ficou com inveja. Tá bom. Amigo é amigo, né? Bom, gente, vamos ver alguns conceitos também? Para a gente fazer oração, tem 3 coisinhas que nós precisamos movimentar na nossa mente. A gente não se percebe. Primeiro conceito, desejo. O que é um desejo, gente? É uma vontade que a gente tem de alguma coisa. Né? Pode ser de ficar rico, pode ser de comprar um carro novo, pode ser de casar,
pode ser de, né, descasar, né, vai de cada um, né? Mas o desejo, esse é o primeiro momento. Nós precisamos desejar alguma coisa, tá? Desejar o bem do outro também faz parte da vida, né? Geralmente é focado em um objetivo específico, né? É uma coisa mais focada, esse desejo, né? O outro conceito que nós temos, movimentar durante a prece, chama-se esperança. Esperança é um conceito complicado da gente falar, igual falar de amor, né? Igual falar de Deus. Nós sabemos o que é, né? Mas colocar em palavras, como cansa de falar espiritualidade no Livro dos Espíritos, nós não temos ainda aquele palavreado adequado, mas a gente tenta, né? É uma expectativa, né? Por um futuro positivo, normalmente, né? Não negativo. Ninguém tem esperança de ter um futuro negativo, não é? Embora as nossas atitudes muitas vezes nos levem a ele, né? E ela está mais orientada para o futuro, lá para diante. Eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir ser um espírito de luz, né? Eu, especialmente, devo passar ainda por mais uns 5 ou 6 sistemas planetários para poder dar conta, né? Ou seja, ainda vou ver a extinção do muito sol, né? Um outro conceito, gente, que também é difícil da gente entender, é a fé, né? É uma crença firme em algo ou em alguém, sem a necessidade de que nós tenhamos uma prova concreta. Nós vamos ver no Evangelho, né, quando Jesus volta aos discípulos, não é? E ele se mostra aos discípulos e fala que ele é Jesus que voltou e que não sei o quê, e todos acreditam, menos quem? Tomé, que quis ver. E o que Jesus nos fala naquele momento? Quis ver as marcas, né, da mão e dos pés, né? E Jesus nos fala naquele momento: feliz daqueles que não viram e creram. Feliz daqueles que têm fé, né? Que a fé é o nosso sustentáculo. Fala. Mudou-se a frase, né? Ver para crer para ver. Pois é. Né? Nós ainda temos algumas manias desse tipo de coisa. Né? Muitas vezes a gente entra para a cabine de tratamento ali, né? E só acredita que vai dar certo porque tem um médium ali manifestado fazendo o tratamento. Se for para a gente fazer uma prece em casa e pedir a espiritualidade, a gente já tem mais dificuldade. Verdade ou mentira? Não é? E a espiritualidade nos coloca muito isso, né? Nós temos dificuldade em acreditar naquilo que não nos toca os sentidos. Ainda temos. Tá? É uma condição permanente? Não. Né? Vamos chegar ao ponto de acreditar sem ter que ver. Mas já fazemos muito, né? Você vê espírito? Nós acreditamos neles? Acreditamos que exista? Já é um começo. Não é? Inclusive, eu peço muito a Deus, sabe? Vai aparecer espírito para quem não acredita. Eu já acredito, não precisa aparecer para mim, não. Pode ficar lá, vai aparecer para lá, eu me livro dessa. Não preciso. Eu já acredito. Né? De vez em quando fala assim, tira a mão daí, danado. Né? Então, gente, a fé muitas vezes está associada a uma religião e à espiritualidade. Né? Mas isso pode se estender para qualquer área da vida, sem necessidade de uma religião. Né? E qual é a relação entre desejo, esperança e fé? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma pessoa que quer encontrar um emprego melhor. Né? Eu tenho que tomar cuidado para não sair do foco ali. Né? Uma pessoa quer encontrar um emprego melhor. Né? Isso é um desejo, eu quero encontrar um emprego mais melhor. Né? E ela vai criar ali uma esperança de conseguir isso, né? Dá uma certa ansiedade. Né? Mas dá para manter sob controle. Né? Se ela tem fé nas habilidades dela, ela vai conseguir uma hora ou outra, ou uma promoção, ou um emprego melhor. Né? No currículo dela, né? Sabe trabalhar aquilo direitinho. Né? E se ele junta isso
né, com a prece, né, isso é potencializado. Porque a prece, gente, né, a prece vai nos colocar em conexão direta com o Criador. Ah, mas direto com Deus? Eu vou falar direto com Deus? Vamos fazer aqui um parêntese. Né? Nós vamos falar com aqueles espíritos aos quais nós demos conta de alcançar, que são trabalhadores da seara do Pai. Às vezes eu só consigo fazer uma prece que alcança meu anjo de guarda. Né? Meu anjo de guarda vai levar isso para instâncias superiores, e aí vai. Né? Só que não é igual aqui, a burocracia de governos e empresas, não. É a toque de caixa. Né? É rápido. Então, de uma certa forma, nós estamos falando com quem interessa. Né? Essas forças, gente, desejo, fé e esperança, interconectadas, podem nos fortalecer para aquilo que nós buscamos. Não é? Nós viemos aqui em busca de quê hoje? Tratamento? É uma cura que nós viemos buscar? Vamos entrar para ali na cabine, né? Vamos fazer nossas preces e vamos acreditar que vamos receber aquilo que necessitamos. Se for a cura, vai ser a cura. Se for o alívio, vai ser o alívio. Tá? Vamos em frente. E não dá para a gente falar também, gente, em prece, sem falar de Livro dos Espíritos, né? Terceira parte das leis morais, capítulo 2, lei de adoração. Né? Porque, vocês sabem, são 10 leis morais, né? Quer dizer, Kardec dividiu em 10, para ficar didático. Né? Para que nós demos conta, igual os 10 mandamentos. Né? Para a época ali era didático. Hoje a gente olha assim, mas isso aqui é para criança. E nós somos o quê? Adolescente no máximo, né? No máximo adolescente. Não, acho que não é no máximo, não. Acho que nós somos realmente adolescentes. Nós somos rebeldes. Já viu adolescente que não é rebelde? Muito difícil, né? Muito difícil. Tá. Em que consiste a adoração? Não é? O que é adoração? Adorar. Ninguém? Gente. Elevação do pensamento a Deus. Então, é uma prece. Né? Adoração não é só você acender vela, colocar uma flor na frente da santa. Né? É principalmente elevar o seu pensamento a Deus. Né? Nossos pensamentos, quando a gente ora, gente, quando a gente adora, vibram numa frequência mais alta. Tem que ser assim. Porque se não for, não é prece. Né? Por pior que seja a pessoa, né? Minto. Por mais atrasado que seja aquele espírito, né? Quando ele faz uma prece, né, ele eleva um pouco a sua vibração, dando condições, às vezes, né, de ser socorrido ali no umbral. Né? Como é que fala, Antônio? Você que trabalha lá na reunião do lá, tem os espíritos que estão prontos a serem socorridos têm uma marca, né? Uma luz arroxeada. Né? Aquilo é sinal de arrependimento, de pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Né? Que é o que vai fazer, né, que ele faça a prece. O exemplo de André Luiz lá no livro Nosso Lar. Né? Ficou 8 anos ali sofrendo sem entender. Quando ele finalmente entrou para dentro de si e falou, não, eu preciso de ajuda, é que ele viu Clarencio. Isso que você está falando agora responde àquela pergunta que você fez no início. Sim. Que Deus sabe o que a gente precisa, mas para que a gente tem que orar? Se Ele sabe. Para justamente elevar a vibração e os espíritos mais evoluídos nos alcançar. Sem isso não tem Então, para ter uma conexão. A Sim. gente precisa fazer a conexão. Exato. Porque a gente tem que lembrar, gente, espiritualidade não violenta livre-arbítrio, por qualquer que seja. Entendeu? Você quer ficar ali naquela condição, você vai ficar ali naquela condição. Eles vão ficar assim, morrendo de dó da gente. Entendeu? Mas vai pegar na marra? Não vai. Não vai. Tem um livro de André Luiz também que conta a história de um espírito que estava, eu não sei se ele estava em Nosso Lar, se ele estava numa colônia mais abaixo, né?
E de tanta mãe dele pedir, ele foi levado para onde a mãe dele estava, que era um pouco mais acima. Ele não deu conta de ficar lá e teve que voltar. Teve que voltar. Né? Exemplo prático aqui, esses moradores de rua. Se você pegar um e leva para sua casa, tá? Você vai tratar, vai dar carinho, vai dar atenção, vai dar comida. Ele não vai dar conta de ficar ali. Ele vai voltar para a rua. Muitos voltam para a rua. Ele volta. Entendeu? Quem fez a campanha do pãozinho, né? Vai à noite levar comida lá ontem teve lá da Kátia, né? Entendeu? A gente vê, às vezes a gente tromba com pessoas assim que a gente fica de queixo caído. Né? Professores, né? Gente que tem curso superior. Meu filho, por que você está na rua? Você não está. Eu não dou conta de ficar em casa. É a aprovação deles. Né? Eles já vieram com o psicológico desse jeito. Né? Merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Vamos descendo aqui, já subiu. Então vamos em frente. Esperança. Gente, são só 150 slides, tá? Pode ficar tranquilo. Né? O Antônio falou que eu posso falar que tem uma hora da tarde. É duas? Eu achei que você falou que era uma. Tá? E o que é importante, gente, para a gente fazer uma oração? Mais uma coisa importante, a qualidade do nosso pensamento. Não é? Nós temos que manter o pensamento mais alinhado com a esfera superior. O dia inteiro, bom, gente, pelo menos para fazer a prece, né? Pelo menos para fazer a prece. É por isso que Jesus nos recomenda lá no Evangelho, Mateus, entrai para o seu quarto interno, o que é isso? Né? Para, entendeu? Senta, respira, relaxa, sossega seus pensamentos, que a gente fica muito atribulado com o pensamento do dia a dia, de trabalho, de casa para arrumar, de comida, de filho, não é? Mas no momento da prece, para, senta ali, entendeu? Tem uma conversa consigo mesmo primeiro, tá? Põe uma música tranquila, se você quiser, se te ajudar a relaxar, aí você faz sua prece. Você vai ter um resultado melhor. Né? Não adianta nada, né, eu começar a fazer prece, né, e no meio do caminho eu me perder pelo caminho afora, que acontece muito. Né? É normal. Por isso, inclusive, é bom não fazer prece longa, porque a possibilidade de você se perder no seu objetivo é muito grande. Né? Muitas vezes, gente, ai meu Deus, me socorre, é uma prece melhor do que falar muita coisa. Né? Porque se, ai meu Deus, que socorre, a gente só lembra de fazer quando está o bicho pegando mesmo. Né? Aí nós temos o sentimento certo de fazer a prece. Né? Nosso sentimento, gente, nosso pensamento tem que estar de quê? Fé, amor e sinceridade. Né? Porque o que importa é a nossa intenção na prece. O que eu quero? Né? Quanta gente faz a prece do tipo assim, se Deus é Deus mesmo, vai me ajudar a ver aquele cidadão ali se lascar. Isso é prece, gente? Nunca, né? Nunca. Mas acontece muito. Acontece muito. Né? É igual você comentou aí brevemente sobre desejar algo do outro. Não é? Não adianta fazer prece. Não é. Né? Se o outro vai ser prejudicado. Não vai. Entendeu? Ele não passa do chão, não é nem do teto, não, é do chão. Se o que você quer é em detrimento da infelicidade Não adianta. do outro, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai, de jeito nenhum. Lembrando, gente, Lucas, não me perguntem qual parágrafo, qual versículo, qual capítulo, que eu não lembro. Tá? Mas ele nos diz o seguinte: tudo aquilo que desejares ao teu próximo voltará para você em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O que é isso, gente? Os mais antigos aqui, né? Eu não sou não, tá, gente? Me contaram. Tá? Lembra de quando tinha mercearia, você ia comprar o fubá na mercearia ali, né? Ele pegava naquela espátula grande, colocava no saquinho, né? Aí você pegava aquele saquinho e dava uma batidinha nele, né? Para chegar mais, né? Aquele fubá passava pela metade. Né? Aí toca mais, e vai batendo, né? Depois que de bater não cabe mais, você ainda pega e faz assim com a mão ainda, ele abaixa mais um bocado.
né? É esse tipo de coisa. Porque as energias que nós emitimos, tá? Vão ao encontro de para quem a gente emitiu e vão aglutinando energias semelhantes até chegar lá. Aí o que acontece? Bate lá. Se ele estiver na lei de causa e efeito, pode ser que aconteça. Se ele estiver em outra vibração, aquilo bate e volta. E vem aglutinando mais coisa. Até chegar de volta em quem emitiu. Saco, volta cheio de fubá, bem batidinho. Bem batidinho. Tá? Você faz com o outro, volta para você em dobro. Não em dobro, não. É muito mais que o dobro. É muito mais que o dobro. Pode ter certeza. Principalmente porque você desejando mal ao outro, está se vinculando a que tipo de espírito? Não é? Eu acho que você já meio que respondeu a pergunta, mas com todo respeito a outras religiões, existem religiões que fazem certo tipo de trabalhos para outras pessoas. Isso Sim. seria a prece do mal, vamos dizer assim? Seria alguma coisa... Olha, existem linhas. Pergunta no final da... Sim, sim. Existem linhas. Tem efeito ou não tem, né? Existem linhas religiosas, né, que realmente fazem esse tipo de coisa para prejudicar, né, a pedido, a gente chama de trabalhos, né? Vai prejudicar a pessoa? Se ela tiver dentro da lei de causa e efeito, vai. Se a vibração da pessoa não estiver adequada, vai. Entendeu? Mas de quem que é a responsabilidade? No final é da pessoa. É da pessoa que pediu, da pessoa que fez o trabalho, que fez a solicitação, né, dali do médium, entre aspas. Entendeu? E do espírito que foi lá atender. Né? Às vezes aquela pessoa está resgatando, muitas vezes, né? A maioria das vezes, e você está se endividando. Só respondendo, tem um livro que chama Liberação. É um livro que conta de uma mulher, eu vou dar spoiler, rapidão. Pode dar, pode ler. Que usou essas casas para poder fazer um trabalho e o negócio pegou. Aí você vai ver por que pegou, o que aconteceu. Não vou contar o final, não. Tá. Ó, gente, no final o livro acaba, tá? Não, é o que ele falou. No final, volta tudo para a pessoa. Como é que chama? Liberação. É muito louco esse livro. Ele trata de trabalho espiritual, de magia. Que a pessoa faz uma magia, a magia funcionou porque o outro Estava na linha, né? Estava na linha de tiro. Aí, aparentemente, deu tudo certo inicialmente, mas depois desandou. Né? Da mesma forma, eu já ouvi falar de casos de pessoas que vão nessas casas para fazer o trabalho para a pessoa, né? Vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira, e no fim pergunta lá para o médium, né? A pessoa que está lá mediunizada, mas por que não está dando certo? Né? Aí o médium responde, porque o pai não deixa. Por quê? Aquela pessoa já está num trabalho de elevação espiritual, né? Já está com uma proteção adequada. Não que seja privilegiado, mas pelo seu próprio comportamento. Hã? Oi? Uma vez eu tomava tanto cachaça, quase que eu saí. Sim. Não, ele foi dar trabalho, é diferente. Eu estava empregado nisso aí. Ó, A namorada. eu conheço um pouco, porque meu pai foi da Umbanda. Entendeu? E eu era pequeno, então a gente acompanhava. Né? Mas sempre foi um lugar assim que me incomodou muito. Entendeu? Mas não é o caso da Umbanda. A Umbanda não faz esse tipo de coisa. Quem faz é Quimbanda, Candomblé, esse tipo de coisa. Que graças a Deus também já estão se evangelizando. Tá? Já estão se evangelizando, já estão vendo que a coisa não funciona do jeito que eles querem. Né? As próprias casas de Umbanda, muitas delas já adotam Kardec para fazer os seus estudos. Né? Evolução espiritual. Né? Eles ainda precisam de atabaque, precisam de roupa, precisam de guia. Ótimo. O que importa na verdade? Intenção. Intenção. Né? Volta aqui. Gente, eu juro que eu vou comprar um tablet. Vamos lá. Né? Quanto mais elevados os pensamentos, a gente não precisa nem falar, né? Quanto mais elevados os nossos pensamentos, quanto mais sincera a nossa intenção,
melhor resultado da prece. Não tem nem isso aí é ponto pacífico, né? É ponto pacífico, né? O pensamento para nós, para a oração é como um motor que vai fazer que a coisa caminhe, tá? Que vai potencializar isso, né? Quando a gente se coloca para orar, nós levantamos, antigamente tinha os carros, né? Você ligava o rádio, subia a antena, né? É mais ou menos isso, tá? Você vai ligar o radinho do seu coração, vai subir aquela anteninha, né? Tanto para emitir vibrações positivas quanto para receber. É no filme Nosso Lar 2 que quando as pessoas estão orando em suas casas, Sim. sobe aquelas feixes de luz. Sim. Pegando uma carona aqui, qual a importância do culto no lar, gente? Aumenta a vibração, né? Conexão, a esfera superior. O que acontece na nossa casa quando a gente está fazendo culto? Ela se ilumina. E vai servir muitas vezes de posto de socorro para aqueles irmãos que estão acabando de ser retirados do umbral ali. Ah, mas vai ter manifestação mediúnica? Às vezes não precisa. Eles vão ser só levados ali para ouvirem, tá certo? E se refazerem um pouco de energia para darem conta de continuar a caminhada. Né? Vocês podem perceber, gente. Até a vizinhança muda. Até a vizinhança muda. Né? Eu moro de aluguel. O aluguel, infelizmente, você tem que ir para onde você dá conta de pagar. E muitas vezes a vizinhança não ajuda. Estou falando mal de vizinho, não, tá? Eles são o nosso instrumento de elevação. Mas eu morei numa casa que a janela do meu quarto, né, dava uma distância assim de 1 metro, né? Tinha um muro e do lado a garagem do cidadão. O cara acordava às 5 horas da manhã para ir trabalhar, tudo bem, tem que ligar o carro para sair, tudo bem, mas já botava o som assim, né? E tome culto, e tome culto, e tome culto, né? Se mudou, não sei para onde é que ele foi, não. Entendeu? Ele acabou se mudando. Não aguentou ficar lá. E foram os vizinhos até gente boa. Né? Oi? Não, a gente fala gente boa, é quando assim, não incomoda ninguém, entendeu? Porque muitas vezes não é Gente, achar um vizinho espírita é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil do mundo. Você vai achar católico, vai achar evangélico, mas espírita vai ser difícil. Eu achei. Achou? Você é uma privilegiada. É vizinho seu? Teu carro é grande, hein? Vamos lá, gente. Agrada a Deus a prece, gente? A prece é agradável a Deus? Né? Desde que seja sincera, tenha bons pensamentos, entendeu? E vale, tá? Pensamento mecanizado, ou seja, eu pego uma prece e vou ler a prece? É válido? Se tiver sentimento, sim. Se for só uma leitura... Ela estuda ou foi estudar comigo, no plano espiritual. Ou eu fui estudar com ela, né? Eu fui estudar com ela, né? É isso, gente. O nosso. Viu? Não é só seu, não. Ela que ser egoísta. Né? Então, gente, se for sincero aquilo que eu estou fazendo, se for com sentimento, tá certo? É válido. Se não fosse válido, Jesus não tinha deixado o Pai Nosso para nós. Mas o importante é o quê, gente? Fazer com sentimento, não a coisa mecânica. Né? A gente vê, às vezes, não falando mal também, mas só exemplificando, né? Pessoas muito católicas vão rezar o texto, faz aquela coisa mecanizada, direto, para, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Entendeu? A gente fica assim, a gente não sabe o que passa na cabeça, o que passa no coração, mas a gente fica meio assim, né? Pode falar. Eu vou falar. Porque eu e a minha irmã, a gente estudou em colégio de freira, né? E eu fazia parte do coral, que eu sempre gostei de coral. E eu lembro que quando a gente ia ensaiar para as missas, que o coral era presente nas missas, então eu ensaiava. Nos ensaios, eu me emocionava na hora da... Eu Acontece. Era criança, eu estava cantando a música para Deus, né? Aquelas músicas, tem algumas que me tocam muito. Eu ficava altamente emocionada, eu, adolescentezinho chorando, emocionada de estar cantando música católica. Gente,
música, qualquer que A seja, música nos conecta muito com Deus. Por isso que a gente cantou aqui no início, né, gente? funk sertanejo não. É. Lógico. Entendeu? Mas uma música. Não, mas o funk e algumas músicas, tem algumas americanas que são satânicas. São. Elas fazem a conexão inversa com E- o maligno. Tá? E toca nas rádios direto aí, a gente não entende, né? É igual eu vi um meme uma vez, você escuta a música, você acha bonita, você chora, né? Você fica ali, ai, que sentimento. Vai ver a tradução, é uma capivara chupando cana. Entendeu? A coisa assim, a gente não entende, né? Tá? E qual o caráter geral da prece, gente? Já falamos, né? É um ato de adoração, né? É aquela coisa de você se conectar a Deus. O que eu posso pedir numa prece? Qual a intenção da prece? Eu posso louvar apenas, só agradecer a Deus, né? Vamos chegar nesse ponto um dia, né? Nós podemos pedir alguma coisa, que é a coisa que nós mais fazemos, não é? Tem gente que barganha. Tem gente que mais ganha, as tal das promessas, né? Agora, Se quando... eu conseguir, eu prometo que eu faço algo. Não, beleza, mas aí pelo menos está fazendo para ele pagar, né? Quando faz a promessa para o filho pagar. Ah, doutor, se eu conseguir isso assim, 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 juro que eu não corto o cabelo do meu filho por 10 anos. Né? Você estava fazendo Oi? lá na cabeça. Nossa senhora, o meu virou um... Né? E nós podemos também agradecer, que é uma coisa que nós estamos começando a fazer. O que nós fazemos normalmente, gente? A gente agradece, oh meu Deus, obrigado por tudo, tá? Mas eu estou precisando disso, assim, 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 assim. Dá para mandar. Né? Oração, gente, vamos sempre lembrar, tá? É conexão direta com Deus. Com Deus. Quem consegue fazer uma oração que vai realmente aqui falar direto com Deus? Os espíritos superiores, da classe de Jesus para cima. Que há 2000 anos ele já falava, eu sou um com o Pai. Né? Nós somos um com quem? Às vezes não consegue ser um nem com o nosso próximo. Né? Aquele caso de amigo e amigo, entendeu? Chega junto mesmo e pega pesado para fazer as coisas. Às vezes para nós ainda é difícil. Às vezes nós somos um conosco mesmo. Né? A prece nos torna melhores? Sim? Sim, Sim? sim. Vocês têm certeza? Nem que seja o momento da prece, mas sim. Entendeu? Ela não vai fazer, se nós soubermos pedir, ela vai nos fazer mais fortes para conseguirmos fazer a nossa caminhada aqui. Não é? Passarmos por aquilo que tivermos que passar. Vai nos fazer refletir sobre as nossas atitudes e escolhas. Não é? Igual Santo Agostinho fazia. Não é? Vamos ter que ter a humildade de reconhecer os nossos erros e ajustar o nosso comportamento. Né? Para que nós comecemos a plantar as sementes boas para colhermos mais adiante. Que tem aquela situação também. Gente, eu nunca fiz nada errado, eu sempre ajudo os outros, eu sempre não sei o que, você quer plantar agora e colher daqui 5 minutos. Vocês podem ter certeza, gente, a gente começa a plantar, às vezes, na adolescência, para começar a colher no final da encarnação, se você tiver sorte. Dependendo da sua, como diz Dudu, programação reencarnatória. Entendeu? Você vai conseguir colher alguma coisa ainda nessa vida, mas assim, lá no finalzinho. Ou então fica mesmo para a próxima. Ou então fica mesmo para a próxima. Entendeu? Se nós conseguirmos com a graça de Deus e a nossa, né, não adquirirmos mais dívidas, né? Não adquirimos mais dívidas. Né? Aí vem o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, na lição 26, oração. Quem não leu, leia e coloque no culto, viu, gente? Porque o Pensamento e Vida é um livro maravilhoso para a gente ter no culto. Né? A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe, em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, nossos anjos de guarda e toda a espiritualidade,
à nossa volta, amiga. E ali renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então a oração tem esse poder, se nós estivermos aptos, né, receptivos para isso. Né? Vai nos dar força, vai nos auxiliar muito. Não é? E pedindo sempre a Deus que nós tenhamos, né, a humildade de aceitar aquilo que vier. De aceitar aquilo que vier. Né? Se às vezes pede a Deus, Deus, eu queria tanto ser mais humilde, né? Vem um abençoado e esbarra no seu carro novinho que você acabou de tirar da agência. Primeira reação nossa? Elogia o cara até a 5ª geração. Né? Aí, às vezes você já tem um pouco mais de evolução espiritual, né? Você vai querer fazer, lembra, você engole, se acalma e você vai conversar com o cidadão. Mas é difícil? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Né? Já subiu de novo. Vamos ver aqui. Já está acabando, viu, gente? Só mais 2 horas. Né? Aí Kardec pergunta aqui, como é que certas pessoas que oram são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Todas as qualidades, né, que ele colocou aqui, né? Oram muito. Mas e aí? Se a oração tem poder de nos fazer ficar melhores, por que essas pessoas são desse jeito se elas oram muito? Pode falar. Porque elas não estão sentindo o que elas estão falando. Não é orar muito, gente. A espiritualidade está colocando aqui. O legítimo da boca para fora. Legítimo. Olha o que a espiritualidade responde aqui, gente. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Não é a quantidade de prece, nem a quantidade de palavras, igual nós vimos lá para trás. É saber o que você está querendo, é saber o que você está pedindo, né? E levar esse sentimento depois da prece ao longo do dia, o máximo que você conseguir. Né? Quando a gente ainda não somos espíritos, volta aqui, né, que consigamos manter uma faixa de vibração muito elevada durante muito tempo. Né? Nossa vibração anda igualzinho onda senoidal, né? Vai no máximo, desce, vai num pico mínimo, volta. Entendeu? Se nós conseguirmos fazer que esse pico mínimo seja menorzinho e esse pico máximo seja maiorzinho, nós estamos fazendo uma grande coisa. Né? Mas, por enquanto, não é aquela linha reta, só um pensamento. Né? Essas pessoas, gente, nunca fazem um estudo de si mesmas para saber o que está dando errado. Sou tão bonzinho, por que está dando errado? Porque muitas vezes, gente, a gente toma as atitudes aí que a gente acha normal e são coisas não muito boas. Não muito boas. Né? Vamos lembrar lá, na própria Bíblia tem, né, quando Abraão, né, começou a juntar o povo hebreu, né, fazia esse sacrifício. No tempo de Jesus, o templo lá recebia sacrifício, não de gente, mas de animais. Eles achavam isso normal. Se a gente faz uma coisa dessa hoje em dia, né, vem a Associação de Proteção dos Animais aí em cima da gente e pega firme. Né? Mas era costume na época, era uma coisa normal. Mas nós já evoluímos para saber que não é. 5 minutos? 10 e pouquinho. Tá, então eu vou fazer o seguinte, então. Eu já vou pular lá Pai Nosso, que é para a gente entender, né? Porque o Pai Nosso, gente, é aquela oração que Jesus nos trouxe que vai ter tudo aquilo que nós precisamos. Né? Que quando Jesus colocou para nós o Pai Nosso, gente, nos ofereceu um modelo de prece condensada e que vai ter tudo o que precisa. Humildade, adoração, pedido. Oi? Agradecimento. Entendeu? Então, eu peguei isso aqui lá do Livro dos Espíritos, né? Pai nosso que estás nos céus. Jesus já começa enfatizando que a nossa relação com Deus é de pai para filho.
E que ele está num outro lugar. Num outro patamar. Né? Que estás nos céus. Né? Que céu é esse, gente? Físico? Não. A nossa mente, nosso coração. Né? O próprio Jesus, né, enfatiza que não procurai, se disser que ele está ali, que ele está aqui, não vades. O reino de Deus está dentro de vós. Nós temos que nos lembrar que nós somos filhos de Deus, tá certo? E temos todas as características de Deus latentes em nós. Não precisamos buscar no externo, precisamos buscar no interno. Tá? O externo, muitas vezes, é meio para nós nos encontrarmos. Tudo bem. Tá? Mas que nós entendamos isso. Não coloquemos só para fora. Vamos internalizar isso. Santificado seja o vosso nome. Olha o louvor aí. Não é? Né? Destaca o reconhecimento, a grandeza de Deus dentro da criação. Não tem outro. Nós temos que parar de pensar, gente, que Deus, né? Acho que a maioria aqui já faz isso. Né? Deus não é Deus da Terra, do sistema solar. Ele é um Deus cósmico. Ele criou o universo todo, tudo é criação dele. Tá? Quando a gente fala em humanidade, a gente tem que colocar isso também, não é a humanidade terrena, é a humanidade cósmica. Nós um dia vamos ser cidadãos cósmicos, quando nós conseguirmos nos deslocar, né? Igual a espiritualidade superior consegue, para todos os orbes em qualquer tempo, né? E quase que instantaneamente. Quase como um teletransporte da Enterprise. Entendeu? Quase. Você pensou, você está lá. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é reconhecimento que eu sou humilde. Eu não vou criar caso com você, Pai, pelo que você me mandar. Eu vou aceitar de bom grado, porque eu sei que é o melhor para mim. Eu sei que é o que eu preciso. Né? Mas muitas vezes é difícil para nós reconhecermos isso. Não é? Então vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Aqui é o pedido mesmo que nós temos que fazer. O pão nosso. O que é esse pão? O que representa o pão? A comida que eu vou comer no dia a dia? Também. Né? Mas o que alimenta a minha alma? É o pão físico? É o aprendizado, é o estudo, o afeto, né? O carinho que eu transmito e que eu recebo. Não é? Porque às vezes para nós é difícil receber uma expressão de carinho. Né? A gente fica meio assim, né? Vê o outro nos abraçar, a gente faz, não quero não. Entendeu? Tem gente que é assim. Né? E nós temos que reconhecer isso e respeitar. A gente não sabe o momento do outro. Não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é aquela recomendação lá de Mateus no Evangelho, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e se reconcilia com ele primeiro, antes de fazer a prece. Por que disso, gente? Que isso vai ajudar a levar nosso padrão, vai dar mais pureza à nossa vibração. Né? Nós não vamos ter manchas, né? Nenhum senão para não receber aquilo que nós estamos pedindo. Né? E se eu não me der conta de que eu estou devendo alguma coisa para alguém? Mas aí você não se deu conta. Né? Com certeza vai chegar o momento em que você vai acender aquela luz assim, tum. Né? Ô, gente, mas eu fiz isso com fulano. Eu não sabia. Né? Cabe um pedido de perdão? Cabe. Né? Se o outro vai aceitar ou não, aí é problema dele. Né? O importante é nós nos desvincularmos. Senão nós vamos arrastar isso por encarnações afora aí. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? A gente pede isso aqui, senta e continua agindo da mesma forma. Resolve. A gente quer se melhorar, gente? A gente quer a ajuda de Deus? Não é só pedir pela oração. Tem que ter atitude. Você vai pedir pela oração o quê? Força
né, e fé para conseguir o que você quer. Mas se você ficar sentado esperando, né, só cai do céu a chuva, né? Chuva, né? E às vezes coisa de passarinho que sai voando aí também cai de vez em quando, né? Para acertar nossos carros é uma beleza, né? Uma beleza. Né? E eu vou trazer mais um pedaço aqui, gente, da lição do livro Pensamento e Vida, mas eu vou resumir para vocês. Uma forma de oração, né, que nós não damos muito conta, né? Você está ali trabalhando no seu dia a dia, no seu serviço, né? Se você é engenheiro, seja médico, seja pesquisador, seja lá o que for. Você está concentrado, focado naquilo ali para fazer aquilo ali direito. Isso entra como uma oração. Você está cumprindo sua obrigação com vontade, com afinco, não é? Reflete, tá, o pensamento divino em nós, para que nós achemos a solução daquilo. Esse pessoal que acha cura de doença, que inventa equipamentos novos, isso aqui, né? Ontem nós estávamos lendo lá no Mensageiros, assim, o segundo capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, chama lá o psicoscópio. Né? É um aparelhinho que a espiritualidade tem para avaliar qual a melhor possibilidade de serviço dos médiuns. Né? E eles mesmos falam assim, em planos superiores não precisa disso aqui. Né? Mas vocês podem ter certeza que daqui a algum tempo ele vai estar aqui no nosso meio. No livro Nosso Lar, tem uma parte lá, eu lembro de ter lido nele, né? Pode ser que tenha sido em outro livro, né? Que eles vão, que André vai fazer a descrição de um aparelho que recebe mensagens e recebe imagens. Se você for analisar, é um aparelho de fax. Só que o Nosso Lar foi editado em 1946. Ele foi escrito alguns anos antes, né? Existia isso na época? Não existia. Não existia. E, no entanto, já nem se usa hoje mais, né? Hoje já nem se usa mais. Hoje em dia é internet. Nem e-mail se está usando mais. Né? Está se usando WhatsApp. Né? Velocidade. E não necessariamente, gente, obras psicografadas, sim, reconhecidamente. Vamos ver um exemplo prático aqui de um médium que não... Acho que nem sabia que era médium. Júlio Verne. Você lembra? Sabe quem é Júlio Verne? 20 mil léguas submarinas. Na época que ele escreveu o livro, nem se falava em submarino. E ele descreveu uma viagem submarina dentro de um submarino. Então a gente tem que ficar atento a isso. Muita coisa de ficção, que a gente acha ficção hoje, pode se tornar realidade amanhã. Pode se tornar realidade amanhã. Esses aparelhinhos aqui, que toca, você atende. Onde é que nós vimos isso, gente? Star Trek. Ele fazia assim, já falava. Tá certo que a gente tem que discar ainda. Né? Olha como é que chegou para nós aqui. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela paciência. Obrigado pela participação. Eu gosto demais quando vocês participam, que aumenta o leque de coisas para a gente falar e nos orienta. Porque às vezes a gente está aqui distraído falando, a espiritualidade está falando na cabeça da gente, a gente não presta atenção. Aí vem alguém e pergunta, então vamos pelo caminho. Né? Bom tratamento para todos nós.